Bom, gostaria de saber se... Ah, já está aí? Puxa vida, que bom, hein? Bom, vou aproveitar aqui que eu estou no microfone, Helena. Gostaria de convidar para fazer a apresentação do artigo Novas Perspectivas para gestoras no Brasil, uma análise da evolução da carreira de mulheres em decorrência do aumento de escolaridade. Né? Quem está aí? A Raquel. Né? Por favor, Raquel, seja bem-vinda. A Raquel não é do Mato Grosso, né? Eles não fretaram um avião. A Raquel é de Minas Gerais, não é isso? Então, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Bom, então, eu sou a Raquel Santos Soares Menezes. Eu sou professora na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Rio Paranaíba. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele é um recorte da minha tese de doutorado, defendida nesse ano, em maio, na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, na área de administração. Toda a minha formação é em administração. E agora, recentemente, no doutorado, eu me interessei por essa abordagem de gênero. E eu fico muito feliz de estar fazendo essa apresentação agora, logo depois do painel. O painel que foi apresentado sobre gênero, ele me trouxe vários insights que vão bastante na linha do que eu venho pesquisando. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que, quando eu trago a temática de gênero nas organizações, eu estou exatamente tentando fugir da concepção essencialista que foi colocada até aqui, de considerar mulher universal, né, uma perspectiva universal de mulher. Então, o meu trabalho, eu trouxe essa abordagem das feminilidades como uma construção, e feminilidades e masculinidades que se constroem uma em relação à outra. Para fazer essa ponte, essa ligação com a administração, o meu aporte teórico ele foi ancorado na psicodinâmica do trabalho, que considera as construções identitárias a partir de múltiplas interferências. Então, esse foi um ponto importante que eu destaco aqui, que embora seja um trabalho originário da administração, ao longo de todo o meu trabalho eu recorri bastante ao recurso da interdisciplinaridade, da sociologia, suas abordagens sobre gênero, da psicologia, da própria antropologia e, como eu vou falar adiante, a própria metodologia que eu usei, uma abordagem de análise de discurso. Então, o objetivo desse meu trabalho, a partir dessas considerações, foi analisar a evolução da carreira de mulheres em cargos de gestão devido ao aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional em decorrência do aumento de escolaridade. Eu ressalto que esse, como eu já disse, é um recorte da minha tese. Então, na verdade, não foi a abordagem principal, mas devido a eu ter percebido ao longo das minhas análises que o fator escolaridade, o aumento da escolaridade dessas mulheres que eu entrevistei, todas em cargos de gestão, independente da formação ou não em administração, são mulheres que vêm buscando legitimarem-se, aperfeiçoarem-se nos cargos em que elas ocupam por meio de uma formação específica no sentido formal, das graduações, pós-graduações e cursos específicos para atuarem como gestoras. Então, o meu trabalho seguiu uma abordagem qualitativa quanto aos procedimentos e também como postura epistemológica, como eu disse, utilizando entrevistas semi-estruturadas e narrativas de 26 mulheres que ocupam cargos de gestão. Não foi um número definido a priori, como a pesquisa qualitativa ela dá essa liberdade para o pesquisador de, a partir de determinado momento, quando os assuntos se dão como começam a repetir, se dão como saturados, já há liberdade para encerrar. Então, eu cheguei a esse número de 26 mulheres, a média de entrevistas de 1 hora, entre 40 minutos, tive entrevistas até de 2 horas e meia, e a idade dessas mulheres que eu entrevistei, entre 30 e 61 anos, todas residentes e atuantes em Belo Horizonte, na capital. Os dados foram analisados por meio da análise de discurso crítica, usando principalmente o Fairclough.
Eu ressalto aqui que existem vários tipos de técnicas de análise de discurso, essa não é uma técnica única, nem melhor ou pior que outras, né? Mas o fato de ter considerado a análise do Fairclough foi exatamente pela temática de gênero e pela forma como eu o trabalhei, como uma categoria social. E o que é importante é que o Fairclough reconhece também o discurso em seu caráter ideológico, né? E o gênero, ele tem por característica essa questão de as pessoas se posicionarem, se defenderem, e normalmente, né, é uma questão que as pessoas participam das discussões independente de estudarem, né, com abordagem científica ou não, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano como homens e como mulheres. Então, essa abordagem da análise de discurso, ela considera não somente o que se diz, mas como se diz e em que contexto. Para operacionalizar essas narrativas coletadas, e especificamente para esse artigo, na minha tese eu usei outras, mas para esse artigo eu trabalhei com 3 categorias do discurso do Fairclough, das categorias textuais, e sintetizadas por Rezende e Ramalho em sentidos operacionais. Então, as 3 categorias que eu analisei foram os significados das palavras. Nessa categoria eu destaco que não simplesmente no significado literal, mas também o sentido, a forma como a palavra está inserida naquele determinado discurso. A segunda categoria é a categoria da interdiscursividade. Nesse sentido, a interdiscursividade ela recorre a outros discursos, e o que é interessante nessa análise que eu estou trazendo aqui é que um discurso que intercorta, né, que aparece como um interdiscurso frequente nas falas das entrevistadas, é o discurso da gestão, o discurso da administração. Eu acho que essa é uma reflexão importante para a gente fazer. E o terceira categoria, a categoria da representação dos atores sociais. Quem são as pessoas que legitimam, que falam, que aparecem, que surgem nesses discursos proferidos pelas mulheres gestoras que eu entrevistei? Então, quem fala e o que fala, né, especificamente em relação a essa formação? A fundamentação teórica, ela girou em torno, basicamente, da produção acadêmica sobre mulheres em cargos de gestão. E o que é interessante a gente analisar, quando a gente faz, né, esse recorte no Brasil, é que a maioria dos artigos, independente da abordagem que eles escolham, se para mulheres gestoras em cargos públicos, em empresas privadas, como executivas ou como empreendedoras, esses artigos sempre ressaltam os avanços numéricos, né, do aumento do número de mulheres atuando nesses cargos, mas mesmo assim ainda em um número muito menor que o de homens, com exceção aí das empreendedoras, que o GEM já considera que no Brasil 50%, né, das novas empreendedoras são mulheres, ou 51% no último relatório, mas em geral o que se vem destacando é que avançam, mas avançam devagar. E um segundo ponto do fundamentação teórica é especificamente sobre o fato de considerar carreira não como necessariamente uma ocupação masculina, né? Não, é a carreira de gestão como uma opção não masculina. Por que eu considero isso? Primeiro, fundamentado na divisão sexual do trabalho, né? Porque os cargos mais importantes, de maior status, de maior prestígio, eles foram construídos em termos masculinos nas organizações em geral. E hoje já se apresenta, com esses avanços, mesmo que modestos, mas já se apresenta como uma possibilidade, como foi acabado de dizer no painel, que a gente tem que considerar isso também como uma necessidade das mulheres, né? Faz parte da identidade das mulheres buscarem também a carreira como parte de sua realização. Então, esses foram os 2 pontos centrais da minha fundamentação. Agora, partindo para a análise dos resultados, o primeiro ponto que eu destaco é em relação, como eu tenho aí idades bastante variadas, entre 30 e 61 anos, eu pude distinguir 2 grupos distintos
de mulheres que atuam hoje como gestoras. E o que é interessante é que o surgimento da carreira de gestão, se a gente considera a partir do momento da escolha da formação superior como administradora, que aponta para isso, é bastante recente. Então, apenas no grupo de mulheres mais jovens, na faixa de 30 a 55 anos, é que eu tenho mulheres que já escolheram cursar administração visando a atuar como gestoras no mercado de trabalho. E essa questão, claro, coincide com o próprio surgimento do curso de administração no país, né, que é um curso recente aí de meados da década de 60. Mas antes disso, né, as mulheres aí da década de 60, 70, elas tinham ali alguns cursos considerados mais apropriados para mulheres. Principalmente ciências, pedagogia, né, alguns lugares esperados para que elas atuassem. Então, eu trouxe aqui alguns trechos dos discursos analisados para que vocês entendam melhor do que eu estou dizendo e como foi realizada essa minha análise. Então, na geração das mais velhas, né, que eu chamei aqui de mais velhas, na verdade, um recorte da idade mais avançada, existe uma escolha profissional da formação superior pautada na expectativa de papéis sociais, né? E aqui aparece a influência de outras pessoas, como os pais, os irmãos, a própria mãe, né, influenciando a decisão sobre o caminho a seguir. Então, por exemplo, esse trecho do discurso de uma gestora que atua numa empresa familiar como diretora de recursos humanos. Bom, eu comecei como pedagoga. Aliás, não é nem como pedagoga, é professora, porque eu fiz magistério. Eu não via outros caminhos para mim, pela criação da minha mãe, pelo meu pai, pela família. Então, eu não via outros caminhos, porque em casa são 7 irmãos e só eu. Então, o máximo que esperavam para mim era o magistério, e eu cresci com aquilo na cabeça. Eu não saberia ir para outro lugar. Mãe professora, apesar dela não exercer, as tias todas professoras. Eu não via outros caminhos. Fiz magistérios e, consequentemente, faculdade de pedagogia. Aí eu fui um pouco além do que era esperado na minha época. Eu fiz pedagogia. Então, aqui, um discurso enfatizando as expectativas de papéis, os lugares delimitados para mulheres, e no caso, ela mesmo sendo aí ressaltando aqui o vocábulo época, né, de um período, um recorte passado, ela destacando que ela já foi além simplesmente por ter cursado faculdade, que naquela época nem era esperado que ela fizesse faculdade, que o magistério, um curso aí de 2º grau, já definia, né, já era suficiente para que ela cumprisse ali com seu papel de mulher. Entre as mais jovens, né, eu encontrei já uma escolha possível, uma delimitação para um curso superior que fosse diferente desse papel muito próprio. Então, aqui aparece a vontade por seguir a carreira de gestão, como nessa fala que diz, na fala dessa entrevistada, que diz, para mim, ser mulher de negócios é uma coisa que eu sempre quis, né? Enquanto a outra diz, naquela época eu não tinha outra opção, essa diz, eu quis ser mulher de negócios, né? Delimitando aí uma possibilidade de atuar segundo suas vontades próprias. Em continuidade, quando eu analiso a questão do desenvolvimento de carreira, é importante ressaltar que existem 2 concepções nesses discursos atreladas à carreira. Primeiro, a carreira enquanto uma formação superior, né, a forma como elas ingressaram no mercado de trabalho, definida aí pelo curso de graduação. E nesse caso é interessante que eu tenho, entre as minhas entrevistadas, médicas que atuam como diretoras de hospital, professoras, como no caso dessa aqui, diretora de recursos humanos, publicitárias, donas de grandes agências de publicidade, economistas, que atuam como consultoras, e psicólogas, que atuam também na área de gestão de pessoas. Então, quer dizer,
Essa formação inicial, a graduação, embora não tenha sido voltada para a administração, acabou convergindo, no caso dessas entrevistadas, e levando-as para um caminho, uma carreira específica na área da gestão. E, para que isso acontecesse, a carreira ela teve que passar por uma preparação específica para atuar na área de gestão, e isso principalmente pelas pós-graduações e especializações em áreas funcionais da gestão. Aqui um outro trecho de discurso que fala as influências dos familiares, principalmente de pais, principalmente pessoas que têm já outros atores sociais, com influência para definir essa formação para a administração ou não. E também o que é interessante a gente analisar nessa fala específica é o interdiscurso da administração como uma formação não específica, né, como um curso que, embora bastante generalista, um curso que abre várias possibilidades de trabalho, mas ele não garante uma atuação específica, né, um curso que não tem, de certa forma, uma garantia, né, de atuação que não vá concorrer com outros profissionais. Então, por exemplo, o trecho desta diretora de recursos humanos, que diz que o pai, né, teve uma influência importante na sua escolha profissional, sugerindo a ela que fizesse psicologia ao invés de administração, né, e tem aquele trecho, a administração é uma formação generalista e que a psicologia daria um escopo humano, que muitas vezes falta à pessoa de gestão, né? Um bom psicólogo pode ser um bom administrador, mas um administrador jamais será um bom psicólogo. Então, nessa fala dela, o interdiscurso referente, de certa forma, às fragilidades da formação em gestão e a possibilidade de que pessoas de outras áreas atuem como gestores. Entre as mais jovens, algumas destacando, de certa forma, as vantagens que essa formação generalista oferece aos administradores, né, que é um curso que normalmente já possibilita trabalhar desde o início, e para as mulheres, nesse caso específico das mais jovens, isso daria uma possibilidade de conquistar uma independência financeira, que é um outro valor bastante, uma outra questão bastante valorizada pelas entrevistadas. Como eu já mencionei, as entrevistadas, elas tiveram diferentes caminhos até chegar à carreira de gestão, mas o que é importante destacar é que isso se deu principalmente por uma legitimação por meio do estudo, né? Eu tenho, nessa pesquisa, eu trabalhei com mulheres com altíssimo nível de escolaridade, né? Como vocês podem ver, apenas uma das 26 entrevistadas disse não ter feito nenhuma pós-graduação. Entre as demais, chegou-se a encontrar algumas que têm até 4 especializações, além de mestres, doutoras e PhDs, entre aquelas que atuam no meio acadêmico. Então, sem dúvida, a escolaridade ela é um caminho para a legitimação de mulheres nos cargos de gestão. Isso também foi colocado ontem pelo Domênico. Um outro ponto que é importante a gente considerar em relação ao interdiscurso de outras mulheres que atuam como gestoras na área de administração de organizações em geral, são os dilemas que a carreira de gestão coloca para as mulheres, talvez pelo fato de ser construída nos termos masculinos, como a gente tem visto aqui. Então, esse depoimento de uma médica, ele recorre ao interdiscurso da gestão com uma visão negativa e intercortado aí pela ideologia de gênero. Eu tive muito dilema com isso, porque eu levei muito tempo para me chamar de administradora para começar. Porque eu ficava com vergonha de falar que eu era administradora e não médica, mas eu fui tomando tantas posturas administrativas que um dia eu falei numa reunião, eu falei, sou a administradora do hospital. Então, você tem muitos tabus, né? O primeiro é convencer você mesmo de que você exerce uma posição, que ela tem todo aquele mise-en-scène do cargo que você precisa ter. E eu me negava isso, que eu achava que não, você não tem que passar essa imagem, porque você pode desmerecer as pessoas. Elas podem achar que você está sendo pedante.
Eu sempre pensava que as pessoas podiam achar que eu estava sendo pedante de ter essa postura de que eu sou administradora e tal. Então, na verdade, aqui ela se colocando com os dilemas da carreira em função do poder que ela coloca e, principalmente, né, em outros momentos de sua narrativa, essa entrevistada coloca, né, o fato de ela ser a única mulher entre as diretoras dos hospitais estaduais de Minas, né, da capital, e o fato dela ser mulher, fala baixo, fala mansa, e a forma como ela sentia que isso repercutia nas suas participações, nas reuniões, etc. E um outro assunto que emergiu, né, essas categorias elas não foram delimitadas a priori, né, elas emergiram com as narrativas coletadas, foi a temática da remuneração. E o que é interessante aqui é que, entre essas 26 gestoras entrevistadas, não há, em nenhum momento na fala delas, uma consideração política do gênero, né? No sentido de que, por ocuparem cargos de decisão, cargos de gestão, elas poderiam tentar reverter as desigualdades, né? Do contrário, elas referiram que sabem que essas diferenças existem, mas elas dizem que é como se não as incomodassem, né? Elas estão em uma posição satisfatória no que se refere ao que ganham, apesar de saber que podem elas próprias estar sendo remuneradas diferentemente, né, por serem mulheres, como algumas dizem que sabem que são, mas não fazem nada, né, adotam uma postura bastante passiva no sentido de reverterem esta desigualdade. Como considerações finais, então, a partir desses 4 conjuntos de temas que eu analisei, da formação superior, das especializações, das mudanças de rotas, daquelas que não fizeram administração e acabam atuando como gestoras, e da remuneração, o que eu posso apontar, né, como reflexões a partir desse estudo é que a formação superior sozinha não garante, né, o caminho para a carreira, mas direciona para algumas possibilidades e é cada vez mais presente. Ou seja, nós já temos e teremos cada vez mais mulheres atuando como gestoras, e isso terá implicações, terão ainda mais implicações no cotidiano das organizações. E, por outro lado, o fato simplesmente de ter mais mulheres e ter essas questões como pontos que chamam a atenção na sua atuação como gestoras, não garante que elas estarão engajadas ou que elas estarão preocupadas com as mudanças ou com as manutenções de todas essas construções de papéis que foram feitas ao longo do tempo. Então, cabe aí uma reflexão, como, por exemplo, a remuneração destaca, né, de que se realmente as próprias mulheres estão preocupadas com essas mudanças, né, com que isso vai repercutir tanto nós, né, como professoras, como formadoras de outras gestoras, quanto nessas gestoras que têm suas pós, têm suas especializações, se legitimam, mas o que isso realmente vai impactar na sua subjetividade feminina e na forma como elas atuam. E, para finalizar, eu vou ler aqui essa consideração final para que a gente possa pensar, né, sobre essas questões que eu coloquei e sobre os impactos para a carreira feminina. Nota-se que a busca por realização profissional não pode ser encarada como empreitada masculina nos dias atuais, uma vez que cada vez mais mulheres têm se engajado nesse percurso, numa busca da expressão de si mesmas como profissionais e mulheres. Na medida que buscam aumentar sua qualificação para o trabalho, ao mesmo tempo em que estão dispostas a um alto nível de dedicação para alcance de resultados satisfatórios, não é em detrimento de sua vida pessoal que o esperam fazer. A escolha fundamental entre trabalho ou feminilidades não parece sustentar-se ao longo do tempo. Então, cabe aí a nós todos, como gestores, formadores de gestores, independente de sermos homens ou mulheres, refletirmos melhor, né, sobre essas questões do feminino nas organizações. Obrigada. Aqui algumas referências que eu usei. Obrigada.